pré-candidato do PSL à Prefeitura de Curitiba, o deputado Francisquini, que é o campeão de votos, né, é a pessoa mais votada da história do Paraná para a Assembleia Legislativa. Teve uma votação que dificilmente será repetida. Acho que nem o próprio Francisquini repete a votação que ele fez nessa última eleição, tamanha a magnitude de votos. E vem respaldado pelo resultado das urnas a enfrentar essa eleição aqui na capital. Deputado Francisquini, muito obrigado pela presença aqui nesse bate-papo no Instagram. Boa noite. Boa noite, Edenian. Boa noite, Pietro, a todos que estão nos assistindo ao vivo, tanto pelo teu canal, pelo meu também, que nós estamos transmitindo nas minhas páginas. E é um absurdo, eu venho te acompanhando já há dias, você sabe que eu assisto teus comentários, eu sou um admirador de quem não tem rabo preso, que pode falar o que pensa. Não importa se você pensa diferente, mas que tem coragem de ter posicionamento. E eu venho falando, eu fui o primeiro a falar dos 200 milhões, que o Greca já em 2 votações tenta dar para os seus amigos do transporte coletivo, para os amigos que são doadores pesados da sua campanha eleitoral de eleição e que agora, com certeza, serão de reeleição. O grande absurdo em tudo isso, Denian, não vejo como o socorro emergencial absurdo, mas os valores envolvidos, astronômicos, 200 milhões, e quando cobrado por mim, por você e por outros que se posicionam, ainda tem coragem de falar, ele veio com um pacote emergencial. Eu achei, agora sim, pacote emergencial da prefeitura, do prefeito Greca. E ele colocou 10 milhões para fundo de aval para empréstimos daqueles que ele não suspendeu o IPTU e que estão todos em cadinho, em lista de inadimplentes. Então, lamento muito que os vereadores tenham votado novamente, né? Vai ter a segunda votação, se eu não me engano, amanhã, eu acho que está a convocação, votaram urgência 2 vezes. A justificativa do atual prefeito, em outras entrevistas, é que ele está mantendo o transporte coletivo de pé, pagando as contas do transporte, e todos os outros empresários da cidade estão desempregando em massa, estão colocando pais e mães de família na rua todos os dias. Para esses não tem socorro emergencial. Qual a diferença dos pequenos e microempresários de Curitiba dos mega tubarões do transporte coletivo? Nos últimos 30, 40 anos são os mesmos. Enquanto eles tinham lucro, eles nunca bateram na porta da prefeitura para dividir o lucro. Olha, esse ano foi 2 bilhões, 1 bilhão de lucro, viemos aqui para dividir. Mas quando eles vão ter prejuízo, eles batem na porta do prefeito e o prefeito socializa com Curitiba inteira, com os nossos impostos, as perdas que eles iam ter. Então, se para eles nós vamos socializar, por que para os outros todos não? Eu acho que essa também deve ser a pauta que você deve ter colocado nos últimos dias, né, Daniel? Claro, sem dúvida. Deixa eu, para que os seguidores e os ouvintes, que a gente vai reproduzir essa entrevista depois no nosso jornal, para que entendam o seguinte, estão ouvindo o Francisquini falar. Eu converti o Francisquini em prefeito, tirei o Greca e coloquei o Francisquini em meio a uma pandemia. Como o candidato Francisquini, na prefeitura, faria com a questão do transporte coletivo, com a reclamação dos empresários de que estão quebrados? Qual seria a solução dada por ti, se você fosse o prefeito? Primeiro, eu criaria o fundo de aval com esse valor todo e colocaria à disposição para ele garantir empréstimos daqueles que precisam passar por esse período. Bem no começo, Daniel. Se no começo todos tivessem acesso, os empresários reclamam para mim diariamente que todos esses anúncios de empréstimos, financiamentos, não chegaram a meia dúzia de gato pingado. A grande maioria não chegou a esses auxílios. E se chegou, ele está parado há 4, 5 meses. O Greca fechou antes da hora e está abrindo em período de dificuldade, agora que ele tinha que estar mais atento. Eu sou a favor, eu falo desde o começo, você acompanha também, que o isolamento tinha que ser, através de uma testagem em massa, um isolamento daqueles que estavam doentes, de quem tinha comorbidade e quem estava em grupo de risco. Se a gente tivesse feito testagem em massa e separado todos esses que estavam doentes, a gente não tinha quase 800 mortes e vão chegar a 1.000 nos próximos dias. Eu acho que falhou demais, abriu antes da hora, fechou posto de saúde e juntou num lugar só quem estava com problema de saúde comum do dia a dia com quem estava com Covid, quer dizer, contaminou todos.
Então foram uma série de erros sucessivos. Não adianta falar que ama a cidade, mas torce o nariz para as pessoas mais humildes. A soberba é o começo do fim de tudo. Eu faria muitas coisas diferentes. O principal era o socorro, tinha que ser para todos os empresários da nossa cidade, principalmente aqueles que garantissem os empregos do período. Eu acho que ele socorreu o transporte coletivo e não socorreu todos os outros. Eu iria mais além, né? Eu iria avaliar se o transporte coletivo não precisaria, quer dizer, um aumento, um reforço. Por exemplo, colocar o transporte escolar que está parado, quebrando, colocar táxis, os Ubers também atendendo aquelas pessoas que têm comorbidades, as que estão em grupos de risco, para que não entrassem no ônibus. E o ônibus só para quem é sentado. Não existe isso 30%, 50%. Não, sentou, fecha a porta e vai embora, só para pegar mais gente. Mas logo de início, quando ele mesmo ajudando o transporte, ele fez com que o volume de ônibus do sábado andasse durante a semana. As primeiras semanas foi de caos. Foi aí que começou a propagação em Curitiba. Então, a prefeitura tem responsabilidade direta na propagação. Enquanto ela dizia que alguns shoppings poderiam abrir, ela dizia que as igrejas tinham que ficar fechadas. As academias não podiam abrir, porque tinha contaminação, mas os ônibus lotados podiam. Quer dizer, faltou critério e faltou pulso. Em período de céu azul, o piloto do avião, é fácil pilotar o avião, como vinha acontecendo com o prefeito atual. Foi entrar nuvens escuras, um período de calamidade, uma tempestade, que ele se perdeu com a pilotagem do avião. Eu acho que esse é o resumo de tudo que aconteceu, Daniel. Vamos falar um pouco sobre a sua pré-candidatura e para saber primeiro se, de fato, essa pré-candidatura vai se converter agora, em setembro, numa candidatura formal. Como estão as conversas com outras siglas, com outros partidos, para montagem de coligação, escolha de vice? Qual que é a situação política do momento da sua pré-candidatura, deputado? Veja, eu anunciei lá atrás do teu programa, Daniel, ainda quando você ainda estava na rádio, né, antes da gente estar nas redes sociais, que eu ia ter uma candidatura muito firme, e dessa vez eu não dependia de ninguém. Outras vezes eu dependia de articulação com partidos maiores, eu estava em partidos que não tinham tempo TV, não tinham vaga sozinho para o Senado. Agora não, agora tem uma candidatura firme. Dia 12 de setembro, nós vamos fazer uma mega convenção do PSL em Curitiba, vamos reunir o PSL da região metropolitana toda, convidamos partidos, ainda nós não temos uma definição de quem são que teremos a coligação. Os outros partidos também estão no momento de debate, qual caminho vão seguir, quem serão os candidatos. Eu já venho de uma maneira muito robustecida, já marcando data da minha convenção de lançamento, que é dia 12 de setembro. Depois eu mando para você o local, que nós estamos escolhendo um local que possa ser feita a convenção, seja ela física ou online. Nós estamos tentando fazer uma convenção presencial ainda, com as medidas, etc. Mas chegou um momento que, depois de me preparar muito tempo, venho tentando. Você acompanha nas últimas eleições as tentativas que eu tentei de disputar majoritária e não consegui. E dessa vez eu me preparei intelectualmente, andei os 75 bairros da cidade, montei um grupo que tem experiência, que já ocupou funções importantes. Quer dizer, não tem nenhum amador que vai pegar um avião do tamanho de Curitiba com 2 milhões e não vai saber o rumo, a direção, decisões firmes, que eu acho que nós precisamos numa época como essa, é alguém que tenha coragem para decidir e saiba o rumo para que todos sigam a liderança. Certo, então a candidatura está posta, já tem até data da convenção, mas ainda não fechou a possibilidade de vice. Essas conversas, elas acontecem hoje? Tem alguma preferência por aliança? Porque a gente sabe, o pré-candidato Ney Leprevot disse isso aqui na live, na nossa conversa. Da outra vez, na entrevista que fizemos juntos na rádio, o deputado Francisquini também disse que não pretende duelar com Ney Leprevot, pretende, ainda que adversários, pretendem unir esforços por uma questão de mudança para a cidade. Como se articula, com que grupos políticos o PSL hoje conversa, deputado? Veja, o PSL conversa com grupos políticos que têm os mesmos princípios e valores. Principalmente, você mesmo já falou, eu tenho uma amizade pessoal, familiar,
uma admiração com o trabalho do Ney Leprevot. O Ney é um grande quadro hoje do nosso Estado, um deputado presente. E eu acho que essas forças têm que se unir para novas administrações, pessoas novas, com novas ideias, novos valores. Nós temos um revezamento de prefeitos que sempre são os mesmos. O Greca está indo com uma terceira eleição já. Então está na hora de gente nova, ideias novas, e é um momento que nós precisamos de lideranças firmes. E as nossas conversas passam por partidos políticos que pensam da mesma forma. Novos grupos, novas ações, mas sempre com aquela experiência de gestão que é necessária. Curitiba não é para amadores, né? Curitiba é uma cidade referência nacional, mundial, e nos últimos anos nós só vimos as grandes inovações foram asfalto na cidade. Então não podemos. Nós temos que manter uma cidade bonita, limpa, com o Parque Barigui com grama cortada, mas não podemos esquecer da SIC, Sítio Cercado, Santa Cândida, Boqueirão, os bairros periféricos estão no esquecimento hoje. Como que está a sua relação hoje com o presidente Jair Bolsonaro? Veja, é um dos melhores momentos pós toda a confusão. Eu mesmo adiantei no teu programa, você ainda achou que era uma situação difícil de acontecer. Essa semana você viu o próprio presidente Bolsonaro em uma live dizendo que um dos partidos que ele estuda, que ele está em conversa, hoje foi mais adiante, é de voltar ao PSL. Eu sou muito amigo do presidente Bivar, por isso permaneci no partido. Foi um dos que permaneceu calado, e eu vinha dizendo sempre quando dois amigos brigam, aquele que não é o que se aproveita das situações, ele permanece calado, esperando o tempo ser o senhor da razão. E foi isso que eu fiz. Veja, todos aqueles que apostaram na divisão, apostaram no afastamento, se deram mal. Eu que apostei na serenidade, no diálogo, independente dele voltar ou não, nós temos identidade de propósitos em defesa da família, melhoria da economia, trazer iniciativa privada para poder ajudar a gerar empregos. Eu acho que é um bom momento, e o Felipe Francischini, que está lá como líder do PSL hoje, além de ainda permanecer como presidente da CCJ, tem sido de grande importância nessa reaproximação. É ele que, um jeito especial, um jeito técnico que vocês viram nas reformas da Previdência, reforma tributária, mas também que sabe conversar de bastidor, está fazendo essa aproximação. Então, é uma boa relação. E do outro lado aqui nós teremos uma candidatura com democratas, né? É uma candidatura colocada nacionalmente e que provavelmente será uma candidatura contraposta depois ao presidente Jair Bolsonaro, da mesma forma que nós vemos outros bons pré-candidatos também, vários partidos de centro-direita. Eu vejo hoje boas pré-candidaturas. O governador do Rio Grande do Sul é um grande nome, o governador de Minas Gerais também, Romeu Zema, o Eduardo Leite, né, do Rio Grande do Sul. Acho que são candidaturas que nós temos centro-direita que podem acabar todas juntas no futuro. É isso que a gente espera. Novamente, eu apostando no diálogo da junção das forças para não deixar PT, as esquerdas, que assaltaram o país voltar. Você pode reclamar do Bolsonaro, pode reclamar muito dele, mas dizer que tem roubalheira, corrupção no governo, como a gente assistia diariamente, a gente vê que passou essa fase, né? Deputado Francischini, para a gente depois avançar em outros temas e a gente fechar esse de campanha, de eleição, o senhor é tido pelos seus adversários, aí todos, inclusive os adversários que seriam próximos ideologicamente do senhor, como o riquinho da parada, como o candidato que tem mais dinheiro, tem mais tempo de televisão, porque o PSL fez uma grande bancada na última eleição, como o dinheiro é distribuído pela composição do número de deputados eleitos para a Câmara Federal, diz que o candidato mais rico será o senhor. Como é que vai ser a questão do uso do dinheiro do fundo partidário? Quanto que o senhor pretende gastar nessa eleição? Como que será? Daniel, eu votei 2 vezes. Não foi só manifestação de rede social. Eu votei lá no Congresso 2 vezes efetivamente contra a criação do fundão. Só que no contexto da aprovação do fundão, como ele é chamado, nós também acabamos com a doação da pessoa jurídica. Então, da onde vinham os recursos para as campanhas? Eram as pessoas jurídicas. Muitos entenderam que as pessoas jurídicas acabavam cooptando parlamentares para virar uma bancada de empresa, uma bancada de segmento. Então, quando se aprovou o fundo eleitoral, que vem com dinheiro público,
se acabou, proibiu-se a pessoa jurídica de doar. No Brasil, nós não temos a mesma uso, costume que os americanos têm, da pessoa física se envolver e fazer pequenas doações, R$50, R$20, R$10, para uma campanha daquele candidato que ela quer votar. Isso nos Estados Unidos é uma grande atração de recursos e que fazem as campanhas, quem tem maior capacidade de mobilização. No Brasil não pegou. Nem na campanha do presidente Bolsonaro teve o volume necessário para uma campanha. Então, qual é a minha decisão? Nós não temos mais pessoa jurídica, não temos como arrecadar pessoa física. Minha decisão é usar o mínimo necessário para uma campanha digna, ética, criar um site de transparência da campanha, divulgando nota por nota, gasto por gasto do que for feito, e as pessoas vão ter a efetiva informação do que eu estou fazendo no dia a dia. Mas não vou usar nem perto dos limites legais ou volumes que sejam indignos para uma campanha. As pessoas falam porque o PSL virou o grande partido do país, né? E é um país que tem fundo partidário, o maior tempo de TV. Eu tenho praticamente quase o dobro do tempo de TV do prefeito Rafael Greca. Isso nas últimas campanhas de candidaturas à prefeitura, o prefeito sempre tinha o dobro dos outros candidatos. Então, é uma candidatura posta e eu sou muito confiante que vai ser uma candidatura competitiva. Hoje, as minhas pesquisas internas indicam que 70% não sabem quem votar ainda, principalmente na espontânea, que é o que importa. E, no meu caso, 70% não sabe que eu sou candidato. Então, minha candidatura estará posta realmente competitiva na minha avaliação de profissionais importantes da área de comunicação, com 15 dias de campanha em rádio e TV, onde o prefeito atual que veio ocupando os veículos de comunicação em massa veio sozinho até esse momento, e os outros candidatos todos vão poder fazer isso. 15 dias de rádio e TV é a pesquisa verdadeira para a gente entender como é que está o cenário para prefeito, Daniel. E essa é uma verdade que é incontornável, né? As pessoas ainda não estão ligadas com a eleição de novembro. Isso é um fato. Então, toda e qualquer pesquisa que for realizada agora, ela não passa de um retrato. Ela não necessariamente será a reprodução do resultado lá na urna, né? Isso que o deputado Francisquini sublinha aqui é verdade absoluta. Está muito cedo e nas pesquisas internas do deputado diz que 70% da população ainda não escolheu o seu candidato. Então falta muito, tem muita campanha para rolar e nós estamos já nessa conversa aqui auxiliando os seguidores, os ouvintes a formar a sua convicção, conhecer os candidatos. Antes das minhas perguntas, deputado, eu vou passar as perguntas dos seguidores. Vou começar pela Roveiga. Ela diz assim: o comércio não teve apoio da prefeitura. O que poderia ser feito para nos ajudar? Certamente é uma empresária do setor do comércio, que reclama que o setor não recebeu um apoio verdadeiro por parte do poder público municipal. Tem como, a partir de janeiro, com o novo prefeito, digamos assim, ainda socorrer a questão da perda com a Covid-19, candidato? Tenho certeza, Deninha. Veja, eu teria feito diferente da Rafael Greca. Eu não teria fechado o comércio. Eu teria estendido o horário do comércio. A partir da hora que ele botou horários de restrição, ele entupiu o transporte coletivo, Deninha. Entupiu mais ainda. Quer dizer, você tinha que aumentar os horários de atendimento para as pessoas escolherem. Idosos vão mais cedo, as pessoas podem ir na hora do almoço, podem ir à noite. Por que diminuir o horário? Alguém fez alguma proposta para o prefeito atual que ele piorou a situação. Fechou cedo demais. Nós passamos 3 meses com duas, três ocorrências. Todas as mortes são tristes. Todas as mortes afetam uma família, é uma situação muito triste. Mas o gestor, nesse momento, ele é o piloto desse avião. Ele tem que ir analisando os índices de aumento de contágio, pessoas que acabam, infelizmente, morrendo com contágio, e fazendo com que a política, principalmente a parte econômica, sobreviva. Em dezembro, se o índice de desemprego em Curitiba bater 20%, 25%, 30%, nós vamos ter um caos social na cidade que pode ser pior ainda de tudo que a gente já passou. Não tem onde ter emprego. E com a queda de arrecadação, a gente ainda pode não conseguir pagar o 13º do salário dos funcionários. Se antes da pandemia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, antes desses novos governos, já não pagavam o 13º e parcelavam salário, imagine depois. Então, às vezes é fácil, às vezes alguns falam, não, eu fico em casa porque o
meu salário é garantido. Mas veja, isso pode acontecer com todo mundo no final do ano. Eu acho que o comércio, eu não tinha fechado o comércio, eu tinha dialogado antes de fechar, não adianta mandar a secretária de saúde pela televisão fazer uma live e dizer, amanhã está todo mundo fechado. E quem tem gênero perecível, se fosse a praça de alimentação no shopping, aconteceu, um restaurante, alguém que encomendou produtos para chegar, o prefeito tem o dever, a obrigação de chamar 1, 2 dias de antecedência e combinar o jogo. Daqui 2 dias eu vou fechar. Se preparem para isso. O que vocês acham dessas medidas? 30% de ocupação, máscara, álcool gel, distanciamento. Não, legal. Olha, pode experimentar roupa. Quer dizer, ele tinha que fazer o diálogo com a população e não fez. Por isso tanta revolta. E as pessoas que estão em casa dizem, nossa, mas todo mundo tem que ficar em isolamento? Tem, mas eu acho que o prefeito tem a obrigação, já que ele é o gestor da cidade, de dialogar, e ele não fez isso, né? Tem outras perguntas aqui muito interessantes, né? O Israel pergunta assim, Francischini, você vai abrir a caixa preta da Urbs? Veja, a caixa preta da Urbs passa pelo novo edital que deve vir nos próximos anos, e também de cobranças que todo mundo já sabe. Essa caixa preta ela já está aberta há muito tempo, né? A Urbs cobra 4% sobre o valor da tarifa, com taxa de administração, isso encarece os valores, tem muitas coisas penduradas nessas tarifas do transporte coletivo. A bilhetagem, na minha visão, é a chave da questão, nós temos que trazer para a prefeitura. Tem que ser pública a bilhetagem. A bilhetagem não pode ser uma empresa contratada que tem vínculos com o próprio transporte coletivo ou é cooptada depois. Quem tem que ter a bilhetagem, para quem está nos ouvindo, a bilhetagem é saber quantas pessoas andaram de ônibus naquele dia, naquele horário, para você fazer o controle de repasse até das empresas. Tem que ser público. Essa é uma das missões que tinha que ser exclusiva da Urbs. E várias outras. Eu acho que a entrada de um novo edital que seja transparente, que seja ouvindo a população, integração de modais, um novo transporte coletivo, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Você veja que no pleno Covid, a grande discussão continua sendo o transporte coletivo da cidade. Pergunta da Rafaela Gomes. Como o candidato irá ajudar os motoristas de aplicativo? É a turma do Uber te fazendo pergunta. Eu acho que não é só dos aplicativos, né? A gente tem que juntar aí os motoristas de táxi, os motoristas de aplicativo, os motoristas de transporte escolar, que estão todos quebrados. Nós vamos ter que fazer um plano de recuperação econômica da nossa cidade. O primeiro, nós vamos ter que ter um refis de IPTU, de ISS, para que eles possam tirar o nome deles dos cadastros de inadimplência. Enquanto ele tiver com o nome sujo, ele não consegue voltar a trabalhar, não consegue pegar um pequeno financiamento, pagar um empréstimo, fazer um novo empréstimo para... Então, nós temos que primeiro limpar o nome dos pequenos, micro, médio empresários, fazer um refinanciamento dessas dívidas todas, e nós estamos estudando. Talvez tenhamos que criar um auxílio emergencial da prefeitura para as pessoas que estão desempregadas. A fome, em dezembro, janeiro, pode bater na porta dos curitibanos, principalmente daqueles que a gente sempre chamou de invisíveis. Hoje é um momento que nós estamos todos unidos, eu tenho visto nas redes sociais atos de amor pela cidade de mais variadas pessoas, levando comida, cestas básicas, entregando roupas nas ruas, mas até quando as pessoas conseguem manter um nível de atenção como esse? Vai chegar determinado momento que é o poder público que vai ter que trazer para ele, olha, agora devolva para mim, porque até agora o que eu vi foi a iniciativa privada à frente, né, da assistência nesses momentos. Agora nós vamos ter que planejar o que fazer no final do ano. Tem várias perguntas sobre educação, várias. E a principal delas é a questão da volta às aulas. Se o senhor for eleito, se o senhor não tiver vacina ainda para todo mundo, se o senhor vai retomar as aulas sem vacina, se acha que dá para retomar no começo do ano que vem a aula presencial, e alguns perguntam se já não seria a hora de retomar as aulas agora. Qual é a sua opinião? Veja, nós temos que sentar com os diretores de escola pública, de escolas particulares, aqueles que estão vivendo o dia a dia, com os pais. Tem que ser um diálogo, não adianta o prefeito decidir sozinho, como a gente tem visto nos últimos dias. Decisão de secretário de educação,
mais revolta do que atratividade nesses momentos. Então, primeiro, diálogo com os setores envolvidos. Auxílio para as escolas particulares, principalmente para as de educação infantil, que essas estão demitindo todos os professores e os profissionais. Por quê? Na educação infantil não dá para fazer nem ensino online. Então, os pais estão tirando os filhos, porque esse dinheiro é importante para ele pagar o sustento da casa, está num momento de dificuldade, mas ninguém está socorrendo. E muitas dessas escolas particulares tinham convênios com a Prefeitura de Curitiba e da região metropolitana para atender aquelas vagas que não cabem na área pública. Então, esse é um caso. Eu faria um estudo completo de identificar o platô, o momento de risco, ouvir os pais para decidir a volta às aulas. Mas eu teria coragem de fazer voltar às aulas no momento adequado. Hoje, eu acho que está fazendo muito mal para os nossos jovens ficarem em casa, depressão. Eu converso com muitos pais de filhos de amigos, eu tenho 2 em idade escolar, o Bernardinho de 10 anos e o Fernandinho de 16. Os pais conversam, mandam mensagem nos grupos, e as crianças estão ficando adoecendo dentro de casa, estão perdendo o ano escolar, o ensino online é muito difícil para nós, adultos. Já é difícil fazer um ensino à distância, você sabe como é difícil ficar na frente do computador, do celular. Imagina para as nossas crianças e adolescentes. Mas nós não podemos ficar mais muito tempo com as aulas suspensas. Eu vi o secretário de Estado da Educação com uma posição muito coerente de diminuir a quantidade de alunos por dia, fazendo um revezamento, um dia aula online, a outra metade um dia presencial, testa para ver o que aconteceu, distanciamento das carteiras maior do que o normal, máscara, álcool gel. Eu acho que é uma maneira de a gente ir voltando e testando. Teve contágio, aconteceu, e decidindo se continua ou não. Mas no momento, até semana passada, era impossível voltar, né? Estava muito alto aqui em Curitiba. Sim, a gente precisa estar se encaminhando para o final, mas tem algumas questões ainda para a gente finalizar. Primeiro, como o senhor espera que seja o comportamento do governador Ratinho Júnior na disputa eleitoral em Curitiba? Veja, o governador já me chamou pessoalmente no Palácio, eu já vi entrevistas do Ney e de outros pré-candidatos, dizendo que ele vai ficar neutro na disputa em Curitiba. Independente do partido dele estar na posição A, B ou C, ele, como governador que grava vídeos, que faz carreatas, que anda na rua, declarou que no primeiro turno ele tem aliados. 3, 4 aliados que estão na base dele na Assembleia Legislativa. Eu fui reeleito essa semana como presidente da Comissão de Constituição e Justiça para mais 2 anos na Assembleia. Está tendo em primeira mão a notícia. 12 dos 13 deputados decidiram me reconduzir à presidência da CCJ. Isso faz com que também a gente demonstre que a gente tem uma grande parceria com o governador e que a minha eleição, a do Ney ou de outro candidato que está na base, mantém unidos. O governador vai continuar dando atenção para Curitiba. No meu caso, o governo federal, com certeza, com toda essa reaproximação, a nossa parceria vai ter uma situação muito especial para a nossa cidade. Eu acho que é um momento que nós vemos luz no fim do túnel, no final de tudo isso que a gente acompanha. Você acha que o Bolsonaro vai gravar um vídeo para você, para usar na eleição? De verdade mesmo, estou fazendo uma pergunta para o Fernando aqui, nem estou falando para o deputado. Sim, de verdade, você acha que ele vai gravar, vai ficar neutro? Como que você acha que vai ser o comportamento do presidente? Daniel, me coloco na situação dele como me coloquei na situação do governador Ratinho Júnior, né? Eu queria muito que o governador também gravasse para mim, como o Ney, acho que também queria. Queria que o presidente Bolsonaro gravasse para mim. Queria que tantos outros pudessem gravar. Eu espero que eles façam uma adesão ao plano de governo e talvez o presidente Bolsonaro, como ele vem falando, ele escolha o momento adequado, talvez no segundo turno, para definir nas disputas daí mano a mano, para que lado ele vai. Mas eu não tenho muita dúvida, né? Se a gente tiver num segundo turno com o candidato do Democratas, filiado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outras pessoas do Democratas, que o presidente vai tomar a decisão certa. Se ele vai gravar ou não, é muito pessoal dele. Eu fui o aliado fiel que coordenou campanha, que quando ele não tinha partido, viajou com ele buscar o PSL, mas eu sei reconhecer, porque ele está numa posição importante que conduz nosso país hoje, e num primeiro turno ele se manter distante, porque a base dele do Congresso pode ser afetada, eu sei reconhecer e aceitar muito bem.
Deputado, eu vou fazer com o senhor o que eu fiz com os outros pré-candidatos. Essa parte final, te deixar um tempo para você falar com os seguidores e depois quem vai acompanhar esse vídeo gravado, que vai correr nas redes sociais. Um tempo final aí para suas manifestações. Daniel, agradecer você, o Pietro, por me convidar para estar nas tuas redes sociais. Nós estamos transmitindo nas minhas também. Então, para você que é meu seguidor, que mora em Curitiba, minha seguidora que mora em Curitiba, eu estou apresentando uma pré-candidatura de prefeito de Curitiba por entender que eu posso dar uma melhoria muito grande em Curitiba, manter o que está sendo feito de bom por todos os últimos prefeitos, mas ter uma nova visão, sangue novo, energia, trazer coisas inovadoras para a cidade, bons projetos, uma equipe experiente que vai dar sustentação para quem tem muita energia e que quer construir uma Curitiba boa para todos, não só para alguns. Eu acho que por ser delegado da Polícia Federal, tem uma história na segurança pública como oficial do Exército, oficial da Polícia Militar. Eu estou capacitado para o meu principal desafio depois de voltar a gerar empregos na nossa cidade. É tornar Curitiba a capital mais segura do Brasil. Segura não só na segurança, voltando as pessoas a se sentirem confiantes para andar nas ruas, mas também confiantes que a saúde funciona, confiantes que vai voltar a ter emprego, confiantes que a educação pode ter um ensino de qualidade, voltar a ocupar espaços do IDEB. Eu acho que essa é o recado final. Curitiba, a capital mais segura do Brasil. Obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço. Deputado Fernando Francischini, muito obrigado pela gentileza aqui com os seguidores do canal. A gente vai fazer o vídeo correr, como estamos fazendo dos outros candidatos, e te desejo sorte na disputa, que seja uma disputa limpa, no campo das ideias, e que a escolha, ao fim de tudo, é do eleitor. Ele é o dono, ele é o mandatário, ele é o dono da bola, do campinho e da trave. Então o eleitor é que vai escolher quem vai gerir a cidade. Boa sorte na campanha e vamos falando. Vamos sim, Daniel. Boa sorte para você também. Eu sei que você está num momento também de pré-campanha para vereador, e eu sempre falei que eu tenho uma admiração por você ter suas opiniões, não ser... entortar para os poderosos, mesmo quando criticava as minhas posições, eu assistia, porque você respeitar a opinião divergente e saber debatê-las é o princípio básico da democracia. Então também desejo na tua pré-candidatura de vereador que você possa trazer qualidade para a Câmara de Vereadores, que é tão importante. Então um grande abraço para você, para o Pietro e para todos que te acompanham no teu canal. Um abraço, Daniel. Obrigado ao deputado Fernando Francischini pelas palavras, e isso tem que ser dito e é verdadeiro. Muitas vezes eu elogiei o trabalho do Francischini, muitas vezes, e algumas vezes também critiquei quando entendia, e assim seguirei fazendo, da mesma maneira, sem que isso significasse qualquer ataque de ordem pessoal, ou que significasse uma diminuição da conduta humana do Fernando Francischini ou de quem quer que seja. A crítica, quando fiz, sempre teve natureza política e crítica honesta, jamais descendo ao esgoto de como a gente vê ataques em rede social. Por isso que digo de verdade mesmo que desejo sorte, sucesso à candidatura do Francischini, e acho que até demorou demais. Ele já tinha tamanho para uma disputa majoritária antes disso, acho que deixou passar uma eleição ao Senado. Tenho certeza que o Francischini teria sido o senador junto com o Oriovisto, porque estava para ele, até pela onda 17, estava tudo encaminhado para aquele momento, mas o Francischini acabou não disputando a eleição por motivos que a gente já sabe. Mas desejo a ele sucesso aí na eleição, e saiba que está sempre aberto aqui o canal para a gente conversar, inclusive durante a campanha eleitoral. Um abraço, deputado. Um abraço, até mais, Daniel. Tchau, tchau. Até mais.